No rio, o silêncio também afoga. Acordo sempre antes do sol. Não por costume, mas porque a cama virou um lugar onde eu não consigo mais ficar. Lá, ainda tenho o cheiro dela, mesmo depois de 3 anos. Ou talvez seja só minha cabeça que não solta. Levanto devagar, com as costas doendo, e vou direto para o café que ficou na garrafa térmica desde ontem. Tomo requentado mesmo, sem açúcar, sem pressa. A casa é pequena, madeira velha que range a cada passo. Levantada em palafitas à beira do rio Parnaíba, ali onde o delta se abre em 1000 braços antes de morrer no mar. De dia, quando o sol bate na água, parece bonito. De madrugada, é só escuridão e barulho de bicho. Passo pela cozinha, passo pela sala que é quase nada e paro na porta do quarto. Sempre paro. Os vestidos dela ainda estão pendurados no prego que eu enfiei na parede. A escova de cabelo em cima da cômoda. A lata de biscoito onde ela guardava linha, agulha e botões. Não mexo em nada. Não consigo. É como se mexer fosse aceitar que ela não volta. Saio para o terraço de tábuas soltas, onde as redes ficam penduradas secando. O cheiro de peixe velho mistura com o cheiro de lama e água parada. É o cheiro da minha vida. Meu barco tá ali embaixo, velho, com a madeira rachada em alguns pontos, mas ainda aguenta. Ele range quando encosto o pé, solto a corda, jogo a rede dentro e empurro com o remo para a água. O motor falha 2 vezes antes de pegar. Sempre faz isso. Eu xingo baixo, cuspo pro lado e puxo de novo. Na terceira, ele tosse e ronca, jogando fumaça azulada. Vou devagar, cortando a superfície lisa do rio, enquanto o céu vai clareando aos poucos, cor de cinza antes de virar azul. Não falo com ninguém no caminho. Tem outros barcos, outras redes, outros homens curvados como eu. A gente se olha de longe e segue. Aqui é assim. Cada um sabe da dor do outro sem precisar perguntar. Chego no ponto onde sempre largo as redes, onde a água faz uma curva e o peixe costuma passar. Jogo a tarrafa com força, sinto o peso afundar e espero. A espera é a parte mais difícil. É quando a cabeça volta para a casa vazia, para o café requentado, para a cama fria, para o jeito que ela sorria de lado quando eu chegava com peixe grande. Quando puxo, vem pouca coisa. 3 piaus, uma traíra pequena. Boto na caixa de isopor com gelo que já está quase derretido. Hoje não vai dar nem para pagar o rancho da semana, mas eu continuo, sempre continuo, porque parar seria admitir que não sei mais o que fazer com os dias. Volto com o sol já alto, queimando a nuca. Amarro o barco, subo o barranco, limpo o peixe na pia de cimento que fica do lado de fora da casa. A faca entra fácil, rasga a barriga, tira as tripas, joga fora. Lavo com água do rio que sai da torneira enferrujada. As mãos ficam com cheiro de peixe o dia inteiro. Não adianta esfregar. Frito um pedaço na banha velha, como com farinha seca direto da lata. Mastigo devagar, sentado na cadeira de balanço que ela gostava. Olho para o rio. Ele segue correndo indiferente, levando tudo embora. Folhas, galhos, dias, anos. À noite, quando deito, o barulho da água batendo no casco do barco lá embaixo me acompanha até o sono vir. Às vezes demora, às vezes não vem. Fico olhando para o teto de zinco, contando as manchas de ferrugem, ouvindo o vento entrar pelas frestas, pensando em como a vida pode ser tão comprida e tão vazia ao mesmo tempo. Amanhã vou acordar de novo. Vou tomar o café requentado. Vou pescar, vou voltar, vou limpar o peixe, vou comer sozinho, vou dormir sozinho, e depois de amanhã vai ser igual. É assim que eu vivo, ou é assim que eu finjo que vivo. Fim do capítulo 1. Se você quer saber como a vida desse pescador solitário vai mudar para sempre, deixe seu comentário pedindo o próximo capítulo. A história mal começou. Continue e alongue o próximo. Kingsley Toport architected emotionally rich narrative chapter with sensory details. Capítulo 2. O choro que veio com a maré. Aquela madrugada começou diferente. Não sei explicar direito, mas tinha algo no ar que pesava. O vento soprava mais forte que o normal.
trazendo um cheiro estranho, misturado com sal e lama. Cheiro de tempestade longe, ou de algo que não devia estar ali. Os cachorros da vila latiam sem parar desde a meia-noite, aquele latido nervoso, de bicho que sente perigo. Pensei em não sair. Fiquei sentado na beira da cama, olhando para as minhas mãos calejadas, ponderando se valia a pena enfrentar o rio com esse pressentimento ruim. Mas ficar em casa era pior. Ficar era pensar. Pensar era lembrar. E lembrar doía mais que qualquer tempestade. Desci para o barco quando o céu ainda era uma mancha escura salpicada de estrelas fracas. A água estava agitada, batendo com força nos pilares de madeira da casa. O barco balançava mais que o normal, fazendo um barulho seco toda vez que se chocava contra o atracadouro improvisado. Amarrei a corda da rede com mais cuidado. Conferi o motor 2 vezes, coloquei o remo reserva, aquele velho, de madeira pesada, que meu pai usava quando eu ainda era menino. O motor custou a pegar. 5, 6 tentativas. Meu braço já estava doendo quando ele finalmente roncou, cuspindo fumaça preta. Soltei a amarra e deixei o barco se afastar da margem, cortando a água escura em direção ao ponto onde eu sempre armava as redes, lá perto da Ilha do Caju, onde o rio abre e a correnteza fica mais mansa. Mas naquela manhã, eu não cheguei no ponto de sempre. A uns 500 metros antes, numa curva fechada onde a vegetação desce até tocar a água, eu vi algo que me fez cortar o motor de uma vez. Era uma mancha clara na areia, perto das raízes de um mangue velho. No começo pensei que fosse um saco de lixo ou um peixe grande encalhado, mas a mancha se mexeu. E então eu ouvi um choro baixo, fraco, humano. O coração deu um pulo no peito. Peguei o remo e empurrei o barco devagar em direção à margem, tentando não fazer barulho, tentando entender o que eu estava vendo. A água estava rasa ali, cheia de pedras e raízes retorcidas. Encalhei o barco numa base de areia e pulei fora, afundando até o tornozelo na lama fria. Foi quando vi direito. Era uma mulher. Estava encolhida no chão, de costas para mim, abraçada de alguma coisa. O cabelo molhado grudado nas costas. A roupa, um vestido claro, talvez branco, mas tão sujo de barro e areia que mal dava para saber. Rasgada na altura do ombro. Os pés descalços, as pernas arranhadas. Tremia tanto que parecia que ia se partir. "Moça!" Chamei baixo, sem saber se devia me aproximar ou voltar para o barco. Ela não respondeu. Só apertou mais o que segurava nos braços. Foi aí que eu vi. Era um bebê, pequeno, enrolado num pano que já foi branco, agora ensopado e sujo. "Moça, a senhora está bem?" Pergunta idiota. Claro que ela não estava bem. Dei mais 2 passos e ela se encolheu ainda mais, como bicho acuado. Parei na hora. "Calma", falei, levantando as mãos, tentando mostrar que eu não era ameaça. "Eu só quero ajudar. Sou pescador, moro ali perto. A senhora precisa de ajuda?" Ela virou o rosto devagar. Foi quando eu vi os olhos, vermelhos, inchados de tanto chorar. O rosto coberto de marcas de areia grudada, um corte pequeno no canto da boca, hematoma roxo, começando a aparecer na maçã do rosto. Mas não era só a dor física, era outra coisa. Terror, desespero, olho de quem não sabe mais para onde ir. "Por favor", a voz dela saiu rouca, quebrada. "Por favor, não me manda embora." A frase me pegou de jeito. Tive que engolir seco. "Ninguém vai mandar a senhora embora, não. Mas a senhora não pode ficar aqui. Tá frio, tá molhada." "O bebê tá bem?" Ela olhou para baixo, pro embrulho de pano que segurava contra o peito, e as lágrimas desceram de novo silenciosas, cortando trilhas limpas no rosto sujo. "Eu não sei", sussurrou. "Eu não sei mais de nada." O bebê choramingou baixinho, um som fraco, meio rouco. Pelo menos estava vivo. Respirei fundo, tentando pensar direito. Minha cabeça estava confusa. Parte de mim queria voltar para o barco, remar para longe, fingir que não tinha visto nada. Não era problema meu. Eu já tinha problema demais, só de viver. Mas tinha outra parte. Uma parte que eu achei que tinha morrido junto com ela, que não conseguia dar as costas.
Talvez fosse a lembrança de quando eu segurava minha mulher assim, pequena nos meus braços, quando a doença já tinha levado quase tudo dela e ela só me olhava pedindo para eu não deixar ela sozinha. Talvez fosse só porque ninguém merece ser encontrado daquele jeito, tremendo de frio e medo numa margem de rio, no meio do nada, antes do sol nascer. Vem, falei, estendendo a mão. Eu não vou fazer nada de ruim, prometo, mas a senhora precisa sair daqui. Esse lugar enche quando a maré sobe. Daqui a pouco a água vai cobrir tudo isso. Ela olhou para minha mão como se fosse uma armadilha. Como eu sei que o senhor não vai... A voz falhou. Não vai o quê? Me entregar. Me levar de volta. Não terminou. Não precisava. Entendi na hora. Ela estava fugindo. Fugindo de alguém. Fugindo de alguma coisa que doía mais que frio, fome ou medo. Eu não vou entregar ninguém para ninguém, falei firme. Eu nem sei quem é a senhora. Nem quero saber se não quiser contar, mas não dá para ficar aqui. Vem pro barco. Eu te levo lá para casa. Tem café quente, tem cobertor, tem comida. A senhora decide depois o que vai fazer, mas agora precisa sair daqui. Ela ficou me olhando por um tempo que pareceu longo demais. Os olhos dela vasculhando os meus, procurando mentira, procurando perigo. Até que, devagar, ela estendeu a mão. A mão dela estava gelada e trêmula. Ajudei ela a levantar, segurando firme, mas sem apertar. Ela quase caiu. As pernas não seguravam direito. O bebê choramingou de novo, mais alto, e ela o apertou contra o peito, sussurrando coisas que eu não conseguia entender. Consegue andar? Ela fez que sim com a cabeça, mas quando deu o primeiro passo, os joelhos dobraram. Segurei ela pelo braço antes que caísse. Calma, devagar. Fomos até o barco passo a passo. Ela mancava, arrastava o pé direito, como se tivesse torcido. A respiração dela estava curta, ofegante. Quando chegamos perto da água, ela parou de repente, olhando para o rio com os olhos arregalados. Eu não sei nadar, disse, quase num sussurro. Não precisa nadar, só entrar no barco. Eu seguro a senhora. Demorou mais um tempo até ela aceitar. Ajudei ela a subir, segurando o bebê enquanto ela se apoiava no casco de madeira. A criança era tão leve, tão frágil, que me deu um aperto no peito. Devolvi ela assim que a moça se acomodou no banco da frente. Empurrei o barco de volta para a água, pulei dentro e peguei o remo. Não liguei o motor. Não queria fazer barulho. Não sei por quê. Talvez porque o silêncio parecesse mais seguro. Talvez porque eu ainda estava tentando entender o que acabara de acontecer. Remei devagar, cortando a água com cuidado. A mulher ficou em silêncio o tempo todo, abraçada ao bebê, olhando para trás, como se esperasse ver alguém surgindo entre as árvores. As primeiras luzes do dia começavam a aparecer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Devia ser bonito, mas naquele momento só parecia estranho. Quando chegamos perto da minha casa, ela falou pela primeira vez desde que entrou no barco. Como o senhor se chama? Severino. E a senhora? Ela hesitou, olhou para o rio, olhou para o bebê, olhou para mim. Marina, disse baixinho. Meu nome é Marina. Não sei se era verdade. Não importava. Eu tinha um nome para chamar, e ela tinha um lugar para ir, mesmo que fosse só por algumas horas. Amarrei o barco e ajudei ela a subir a escada de madeira que levava ao terraço. Dentro de casa, acendi o lampião e coloquei água para ferver. Peguei o cobertor que eu usava à noite e coloquei sobre os ombros dela. Ela tremeu mais ainda, como se o calor doesse. Vou fazer um café, falei. E tem pão de ontem. Não é muito, mas... Obrigada. Ela sussurrou sem me olhar. Fiquei ali parado, sem saber direito o que fazer. Tinha uma mulher desconhecida com um bebê na minha casa. Uma mulher correndo de alguma coisa. Uma mulher com medo. E eu, um pescador velho que só sabia remar, pescar e lembrar dos mortos, não fazia ideia do que tinha acabado de trazer para dentro da minha vida. Mas uma coisa eu sabia. Não ia mandar ela embora. Não ainda. Não daquele jeito. Enquanto a água fervia no fogão, ouvi ela chorando baixinho, tentando abafar o som com a mão.
e o bebê, finalmente aquecido, dormiu. Lá fora, o sol nasceu por completo, mas dentro daquela casa, a escuridão ainda pesava. Fim do capítulo 2. O que Marina está escondendo? Por que ela estava sozinha naquela margem com um bebê? Comente pedindo o próximo capítulo para descobrir os segredos que ela carrega. Continue e alongue o próximo 15 King Orchestrated Narrative Expansion with Emotional Depth and Sensory Richness. Capítulo 3. Os gestos que constroem pontes. Marina não comeu o pão. Ficou só olhando para a xícara de café fumegante que eu coloquei na sua frente, as mãos tremendo ao redor da louça velha e lascada, como se o calor fosse a única coisa real naquele momento. O bebê dormia no colo dela, enrolado no cobertor que eu tinha dado, a respiração finalmente tranquila depois de tanto choramingar. Sentei na outra cadeira, do outro lado da mesinha de madeira manchada pelo tempo, sem saber direito o que falar. Não sou homem de conversa. Nunca fui. Minha mulher que falava pelos dois. Ela enchia a casa com histórias da vila, fofocas do mercado, planos para o futuro que nunca chegou. Depois que ela se foi, o silêncio virou companhia. Mas ali, naquela manhã, o silêncio pesava diferente. Pesava porque tinha medo misturado nele. "O bebê é seu?" perguntei, quebrando o gelo que parecia congelar o ar entre nós. Ela olhou para a criança e os olhos encheram de lágrima de novo. "Não." A voz saiu baixa, envergonhada. "Achei ele, jogado, numa sacola de mercado, perto da estrada velha que leva para Parnaíba." O estômago revirou. Já tinha ouvido histórias assim. Bebês abandonados, crianças deixadas em portas de igreja, hospitais, beiras de estrada. Mas ouvir é uma coisa, ver é outra. Quando? Faz 3 dias. 3 dias. Ela estava com aquela criança há 3 dias, fugindo, escondendo, tentando sobreviver. Não perguntei de quem ela estava fugindo. Ainda não. Tinha que ir devagar. Como quando se aproxima de animal ferido. Movimento brusco assusta e o bicho foge ou ataca. E a senhora estava indo para onde quando eu encontrei? Ela deu um riso curto, amargo, sem alegria. Para lugar nenhum. Eu não tenho lugar. Não tenho nada. Baixou a cabeça e eu vi a nuca dela, onde o cabelo grudado de lama e areia escondia a pele. Tinha uma marca roxa ali, recente, formato de dedos. Minha mandíbula travou. Conhecia bem aquele tipo de marca. Meu pai deixava igual no pescoço da minha mãe quando bebia demais e a raiva tomava conta. Eu era menino, não podia fazer nada, só escutar os gritos através da parede fina de madeira e apertar os olhos com força, desejando que parasse. "A senhora precisa comer alguma coisa", falei, empurrando o prato com o pão para mais perto dela. "E tomar banho. Tem um balde de água limpa lá no fundo. Não é muito, mas serve." Ela olhou para mim como se eu tivesse falado em outra língua. "Por que o senhor está fazendo isso?" "Fazendo o quê?" "Me ajudando. O senhor não me conhece. Não sabe se eu fiz alguma coisa errada. Não sabe se vão vir atrás de mim. O senhor pode se meter em problema por minha causa." Respirei fundo. Era uma boa pergunta. Uma pergunta que eu mesmo estava me fazendo desde que vi ela naquela margem. "Não sei se a senhora fez algo errado", respondi devagar. "E não sei se vão vir atrás. Mas sei que a senhora está com medo. Sei que está com fome. Sei que tem uma criança nos braços que não pediu para nascer e muito menos para ser jogada fora. E sei que, se eu deixasse vocês lá, eu ia passar o resto da minha vida pensando nisso." Ela ficou quieta, processando. Depois limpou as lágrimas com as costas da mão suja e pegou um pedaço do pão. Mastigou devagar, como se tivesse esquecido como se fazia. Tomou um gole de café, depois outro. "Obrigada", murmurou. "De nada." Ficamos assim por um tempo. Ela comendo. Eu fingindo mexer no café já frio, sem saber para onde olhar. O sol entrava pelas frestas da janela, desenhando linhas de luz no chão de tábua. Lá fora, o rio seguia correndo, indiferente ao que acontecia dentro daquela casa pequena
e cheia de fantasmas. Quando ela terminou, levantei e peguei a bacia de alumínio velha que ficava pendurada na parede. Vou buscar água limpa do poço, disse. A senhora pode se lavar, trocar de roupa. Tem umas coisas, roupas dela, da minha mulher. Estão guardadas no baú. Nunca mexi, mas acho que a senhora precisa mais do que eu. Ela abriu a boca para falar, mas não saiu nada. Só assentiu, os olhos úmidos de novo. Desci a escada, fui até o poço cavado na terra, a uns 20 metros da casa, onde a água subia fresca e limpa do lençol freático. Enchi a bacia, balde por balde, até transbordar. Subi de volta com cuidado, tentando não derramar. Dentro de casa, coloquei a bacia no canto do quarto pequeno que um dia foi nosso, e agora era só meu. Abri o baú de madeira que ficava aos pés da cama. O cheiro de naftalina e tempo guardado subiu de dentro. As roupas dela estavam dobradas com cuidado, do jeito que ela deixou. Vestidos simples de algodão, uma saia florida, 2 blusas brancas. Peguei um vestido azul claro, o que ela usava aos domingos, e levei até Marina. Tá aqui, falei estendendo. E tem sabão também, de coco. É simples, mas limpa. Ela pegou o vestido como se fosse algo sagrado, passando os dedos pelo tecido limpo e cheiroso. Ela era sua esposa? Não esperava a pergunta. Gelei por um segundo. Era. E ela não tá mais aqui? Não. Faz 3 anos. Marina olhou para mim e por um instante vi algo diferente no olhar dela. Não era só medo. Era reconhecimento. Como se ela soubesse o que era perder. Como se ela também carregasse um vazio parecido. Sinto muito, disse baixinho. Eu também. Saí do quarto e fechei a porta para dar privacidade. Sentei na cadeira da sala, olhando para a parede, ouvindo o barulho fraco da água sendo despejada, do pano sendo torcido, dos movimentos cuidadosos dela se limpando. Ouvi quando ela chorou de novo, abafado, tentando não fazer barulho para não me incomodar. Não interferi. Às vezes a pessoa precisa chorar sozinha. Quando ela saiu, estava diferente. O cabelo molhado, mas limpo, penteado com os dedos. O vestido azul ficava um pouco largo nela. Minha mulher era mais cheinha, mas servia. Os pés ainda descalços, mas lavados. O rosto sem a sujeira de areia, mostrando um corte pequeno acima da sobrancelha e o hematoma roxo se espalhando pela bochecha direita. Ela era jovem, bem mais jovem do que eu pensava. Devia ter uns 20 e poucos anos, talvez menos, mas os olhos pareciam velhos, cansados. Olhos de quem já viveu demais. O bebê precisa mamar, ela disse, a voz carregada de preocupação. Mas eu não tenho leite, não sou mãe dele, e não tenho dinheiro para comprar nada, pensei rápido. Na vila tinha um mercadinho, pequeno, mas vendia o básico, leite em pó, fralda, essas coisas. Mas ir até lá significava sair, significava deixar ela sozinha. Significava também que alguém podia me ver comprando coisa de bebê e fazer perguntas. Vou até a vila, falei, decidindo rápido. Mas a senhora fica aqui, não sai, não abre a porta para ninguém. Entendeu? Ela fez que sim, apertando o bebê contra o peito. E se alguém vier? Ninguém vem aqui, eu não recebo visita. Mas se vier, a senhora se esconde. Tem um alçapão debaixo do tapete da sala. Leva para o porão. É apertado, mas seguro. Ela engoliu seco. O senhor vai voltar? A pergunta me pegou desprevenido. Tinha medo real na voz dela. Medo de ser abandonada de novo. Vou, respondi firme. Prometo que volto. Peguei o boné velho, a carteira com o pouco de dinheiro que eu tinha e saí. Desci para o barco, liguei o motor e segui rio abaixo até a vila. A viagem durou uns 20 minutos, mas pareceu mais. A cabeça não parava. O que eu estava fazendo? Abrigando uma mulher, fugindo de algo que eu nem sabia o quê, cuidando de um bebê que nem era meu nem dela. Mas toda vez que pensava em voltar atrás, lembrava dos olhos dela pedindo para eu não mandá-la embora. Lembrava do bebê chorando, fraco, molhado. E lembrava da minha mulher, nos últimos dias, segurando minha mão e pedindo para eu não deixar ela sozinha. Eu não deixei. Fiquei até o fim.
E mesmo assim não foi suficiente. Talvez essa fosse minha chance de ser suficiente dessa vez. Cheguei na vila quando o sol já estava alto. Amarrei o barco no pier de madeira apodrecida e fui direto para o mercadinho do seu Raimundo. Ele estava arrumando caixas de tomate quando entrei. Ô, Severino, cumprimentou animado. Que milagre, rapaz. Faz tempo que tu não aparece por aqui. Pois é, vim buscar umas coisas. O que precisa? Olhei para o balcão, tentando parecer natural. Leite em pó, fralda, mamadeira. O silêncio durou 2 segundos. Seu Raimundo me olhou com as sobrancelhas levantadas. Leite em pó? Fralda? Severino, tu pegou alguma criança emprestada que eu não sei? Riu, achando graça. Forcei um sorriso. É pra filha de um primo. Ele me pediu para comprar. Vai passar uns dias aqui perto. Mentira fraca. Mas foi o que veio. Seu Raimundo não pareceu acreditar muito, mas também não insistiu. Pegou as coisas, colocou num saco plástico e cobrou. Paguei rápido, agradeci e saí antes que ele fizesse mais perguntas. No caminho de volta, o motor falhou de novo. Dessa vez, não quis pegar de jeito nenhum. Tive que remar. Meus braços arderam, as costas doeram, mas segui firme. A correnteza estava contra, e o que devia levar 20 minutos levou quase 1 hora. Quando finalmente cheguei, subi correndo a escada, ofegante, suando. Marina estava sentada na cadeira de balanço, embalando o bebê que chorava baixinho. Quando me viu, o alívio tomou conta do rosto dela. Pensei que não ia voltar. Disse que voltava, respondi entregando o saco. Tá tudo aqui. Ela pegou, abriu, olhou para as coisas e começou a chorar de novo. Mas dessa vez não era só tristeza. Era alívio, era gratidão. Muito obrigada, soluçou. Muito obrigada mesmo. Eu não sei como vou pagar, não precisa pagar nada, só cuida do menino. Ajudei ela a preparar a mamadeira, esquentando a água, medindo o pó, misturando devagar. Quando estava pronto, ela deu para o bebê, que sugou com força, desesperado de fome. Ver aquela criança mamando, finalmente alimentada, aqueceu alguma coisa dentro de mim que eu achava que tinha congelado para sempre. Como ele se chama? Perguntei. Ela olhou para o bebê. Não sei, não tinha nada com ele, só o pano e a sacola. Então a senhora tem que dar um nome. Eu não sei se vou ficar com ele, não sei se posso, não sei se consigo. Mesmo assim, enquanto ele está aqui, merece um nome. Ela pensou por um tempo, balançando devagar na cadeira. Samuel, disse por fim. Vou chamar ele de Samuel. É um nome bom. Sentamos ali, em silêncio, vendo Samuel mamar até a barriga encher e os olhinhos fecharem de novo. A casa ficou quieta, mas era um silêncio diferente agora. Não era vazio, era cheio. Cheio de vida frágil, de medo ainda presente, mas também de algo novo, algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança, pequena, trêmula, mas viva. Fim do capítulo 3. Severino e Marina estão começando a confiar um no outro, mas o perigo ainda espreita. O que vai acontecer quando o passado de Marina vier bater a porta? Comente pedindo o capítulo 4. Continue e alongue o próximo 15 to Architected Escalating Tension Chapter with Dual Crisis and Sensory Details. Capítulo 4. Quando o medo bate a porta. Os 2 primeiros dias passaram num ritmo estranho, quase irreal. Marina ficava dentro de casa, sempre alerta, sempre olhando para a janela, como se esperasse ver alguém surgindo do mato. Eu saía de manhã para pescar, tinha que manter a rotina, não podia levantar suspeita, e voltava no fim da tarde com o que conseguia pegar. Pouco, geralmente. O rio estava magro, o peixe sumido. Ela cuidava de Samuel, trocava fralda, dava mamadeira, cantarolava baixinho quando ele chorava. Não cantava de verdade, só um murmúrio sem melodia definida, mas acalmava o menino. Eu ficava ouvindo às vezes, escondido atrás da porta, e aquilo mexia comigo de um jeito que eu não conseguia explicar. A casa tinha voltado a ter som de gente vivendo, não era alegria, mas também não era mais só o silêncio dos mortos. Na terceira noite, depois que Samuel dormiu na caixa de papelão que eu forrei com cobertores para servir de berço improvisado, Marina sentou comigo no terraço.
O céu estava cheio de estrelas, e o rio refletia a lua crescente como um espelho quebrado. O ar estava úmido, carregado, com cheiro de chuva chegando. Posso fazer uma pergunta? Ela disse baixinho, quebrando o silêncio que já durava uns 10 minutos. Pode. Por que o senhor vive sozinho aqui? Não tem filhos? Família? Respirei fundo. Não gostava de falar sobre isso, mas ela tinha me contado parte da história dela. Aos pedaços, com medo, mas tinha contado. Parecia justo retribuir. Nunca tivemos filhos, comecei devagar. Minha mulher tentou, 3 vezes, mas nenhum vingou. Na última, ela quase morreu de hemorragia. O médico disse que não podia mais tentar. Ela ficou arrasada. Achava que era culpa dela, que ela era menos mulher por causa disso. Eu dizia que não importava, que a gente tinha um ao outro, que era suficiente. Fiz uma pausa sentindo o peso das palavras. Ela morreu de câncer, no útero. Uma ironia cruel, sabe? O lugar que não conseguiu segurar nossos filhos foi o lugar que matou ela. Demorou 1 ano. Vi ela definhar dia após dia, até sobrar quase nada. No fim, ela nem me reconhecia direito. A dor era tanta que a morfina não dava conta. Quando ela foi quase um alívio, mas o vazio que ficou, esse nunca passou. Marina ficou quieta, processando. Depois estendeu a mão e tocou a minha, de leve, um toque rápido, quase imperceptível. Mas significou alguma coisa. Sinto muito, ela disse. Eu também sinto. Pelo que aconteceu com a senhora. Ela puxou a mão de volta, abraçou os joelhos contra o peito. O senhor quer saber, né? O que eu fiz? Porque tô fugindo. Só se quiser contar. Ela ficou olhando para o rio por um tempo longo. Quando falou, a voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu morava em Parnaíba, numa casa pequena, periferia, perto do lixão. Casei nova, com 18 anos. Meu pai praticamente me empurrou para ele. Disse que era um bom partido, que tinha emprego fixo, que ia me tirar da miséria. Eu acreditei, ou quis acreditar. Parou para respirar. Eu não disse nada. No começo ele era normal, até carinhoso. Mas depois de uns meses começou. Primeiro eram só gritos, depois empurrões, depois socos, sempre quando ele bebia, sempre com desculpa. Dizia que era porque a comida estava fria, porque eu tinha olhado para outro homem, porque eu não limpava a casa direito. Sempre minha culpa, sempre eu que provocava. As mãos dela tremeram, apertou mais os joelhos. Fui na polícia uma vez. O delegado riu da minha cara. Disse que briga de marido e mulher não era problema deles. Mandou eu voltar para casa e aprender a ser melhor esposa. Fui na igreja. O padre disse que casamento era para sempre, que eu tinha que ter paciência, que Deus estava me testando. Sentia a raiva subir. Conhecia bem esse tipo de resposta. Minha mãe ouviu a mesma coisa a vida toda. Aguentei 4 anos, continuou. 4 anos apanhando, sendo xingada, sendo humilhada, até que ele arranjou uma amante. E pasmem, fiquei até feliz. Pensei que ele ia me deixar em paz, mas não. Ele ficou pior. Dizia que a outra era melhor que eu em tudo, que eu era feia, burra, inútil. E eu comecei a acreditar. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Há uma semana, ele chegou em casa bêbado, mais violento que o normal. Disse que ia me matar, que ia acabar comigo de uma vez. Eu corri. Pulei o muro dos fundos, corri pela rua descalça, sem nada. Ele veio atrás, gritando que ia me achar, que eu não ia escapar. Eu corri até não conseguir mais, até as pernas travarem. Foi quando vi a sacola. Na beira da estrada, chorando, a voz dela quebrou. Abri e vi Samuel, tão pequenininho, tão frágil, jogado ali como lixo. E eu pensei, a gente é igual. Os 2 jogados fora, os 2 sem ninguém. Peguei ele, escondi no mato, fiquei 3 dias andando por estradas de terra, pegando carona, dormindo em qualquer canto, até que não aguentei mais. Desci para o rio, pensei em entrar na água e deixar levar. Eu e ele. Acabar com tudo de uma vez. Meu coração apertou. Mas aí o senhor apareceu, ela disse me olhando. E pela primeira vez em muito tempo, alguém não me machucou.
não me julgou, não me mandou embora. O Senhor me tratou como gente, e isso salvou a gente. Não sabia o que dizer. Fiquei ali, mudo, sentindo o peso da responsabilidade que tinha caído nos meus ombros sem eu pedir. Essa mulher tinha colocado a vida dela e a de Samuel nas minhas mãos. E eu, um pescador velho e acabado, não fazia ideia se ia conseguir protegê-los. Ele vai vir atrás de mim, Marina disse, a voz voltando a tremer. Eu sei que vai. Ele nunca deixa nada ir embora. Ele é assim, controlador, possessivo. Se ele descobrir onde eu tô, não vai descobrir. Falei, mais firme que eu me sentia. Como o senhor pode ter certeza? Porque ninguém vem aqui. Ninguém se importa comigo. E se alguém vier, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Ela me olhou com uma mistura de medo e gratidão. E naquele momento eu sabia que tinha feito uma promessa que talvez não conseguisse cumprir, mas tinha que tentar. A mudança veio na manhã seguinte. Samuel acordou chorando diferente. Não era fome, não era fralda suja, era um choro fraco, rouco, intermitente. Marina pegou ele no colo e gelou. Severino, chamou a voz tensa. Vem aqui. Fui correndo. Quando toquei na testa de Samuel, senti o calor irradiando. Febre, alta. Tá queimando, ela disse, os olhos arregalados de pânico. O que eu faço? O que eu faço? Tentei pensar. Remédio. Precisava de remédio, mas não tinha nada em casa. Só aspirina velha que eu usava quando as costas doíam demais. Vou buscar, falei. Tem um posto de saúde na vila. Pequeno, mas tem enfermeira. Vou lá. Não! Ela agarrou meu braço. E se alguém fizer pergunta? E se falarem que tem um bebê aqui? E se ele souber? Ninguém vai saber. Eu invento alguma coisa. Severino, por favor, não me deixa sozinha. E se ele piorar enquanto o senhor tá fora? A voz dela estava à beira da histeria. Samuel choramingou mais fraco, os olhinhos meio fechados, o corpinho pequeno tremendo. Respirei fundo, tentando acalmar a mim mesmo antes de acalmar ela. Marina, olha para mim. Olha. Ela me olhou, lágrimas descendo. Eu preciso ir. O menino precisa de remédio. Se eu não for, ele pode piorar. Mas eu prometo que volto rápido. E a senhora fica escondida com ele, no porão como eu mostrei. Ninguém vai entrar aqui. Ah, ela queria discutir. Via na cara dela. Mas Samuel gemeu, fraquinho, e ela assentiu, derrotada. Desci correndo para o barco. Dessa vez liguei o motor sem dó, puxando a corda com força até pegar. Acelerei rio abaixo, cortando a água com velocidade que fazia o barco bater duro nas ondas pequenas. O vento chicoteava meu rosto, o coração batia descompassado. Por favor, que o menino aguente, por favor. Cheguei na vila em tempo recorde. Amarrei o barco de qualquer jeito e corri até o postinho de saúde. Uma casinha branca, descascada, com uma cruz pintada na parede. Dona Neuza, a enfermeira, estava organizando prontuários quando entrei ofegante. Severino? Que foi, rapaz? Tá passando mal? Não, engoli seco. É o filho de um primo. Tá com febre alta, muito alta. Preciso de remédio para baixar. Ela franziu a testa. Que idade? Uns 2 meses. E cadê a criança? Tá em casa, com a mãe. Eles estão passando uns dias lá perto. Eu vim buscar porque eles não têm barco. Dona Neuza me olhou desconfiada, mas não pressionou. Pegou um frasco de antitérmico infantil, um termômetro e passou as instruções. Agradeci rápido, paguei e saí. Mas quando ia subir no barco, ouvi vozes atrás de mim. Procurando uma mulher. Cabelo preto, magra, deve estar com um bebê. Gelei. Me virei devagar. Eram 2 homens. Um deles eu não conhecia. Alto, forte, cara fechada, roupa meio surrada. O outro era seu Raimundo do mercadinho. Não vi ninguém assim não, seu Raimundo estava dizendo. Aqui todo mundo se conhece. Mulher com bebê aparecendo do nada, a gente ia saber. O homem desconhecido não pareceu satisfeito. Ela fugiu de Parnaíba faz quase uma semana. Pode ter vindo para qualquer lado. O marido está desesperado, pagando até recompensa para quem achar.
Recompensa? Raimundo pareceu interessado. R$ 500, só para quem der informação que leve até ela. Meu sangue gelou. R$ 500 era muito dinheiro para gente da vila. Gente que mal conseguia comer todo dia. Gente que venderia a própria mãe por menos. Fiquei parado, fingindo mexer na corda do barco, ouvindo tudo. Ela é perigosa? Raimundo perguntou. Não, só fugiu. Levou uma criança que não era dela. O marido só quer ela de volta. Mentira. Eu sabia que era mentira. Mas seu Raimundo não sabia. Bom, se eu ver alguma coisa, eu aviso. Agradeço. Qualquer coisa, liga para esse número. O homem estendeu um papel. Quando eles se afastaram, subi no barco com as mãos tremendo. Liguei o motor, mas a cabeça girava. Eles estão procurando, tão perto, oferecendo dinheiro. Se alguém visse Marina, se alguém visse Samuel, se seu Raimundo juntasse os pontos. A mamadeira, a fralda, o leite em pó que eu comprei. Acelerei o barco, o motor roncando alto demais. A água respingava, o vento gritava no ouvido, mas nada disso importava. Só importava chegar em casa, avisar Marina. Decidir o que fazer. Quando cheguei, quase bati o barco no atracadouro, subi correndo a escada, arrombei a porta. Marina! Silêncio. Marina! O coração disparou. Ela se escondeu. Tá no porão. Levantei o tapete, abri o alçapão. Desci a escada de madeira rangente. Ela estava lá embaixo, no escuro, abraçada a Samuel, os olhos arregalados de terror. Severino, é você? Sou eu. Calma. Pode subir. Ela subiu tremendo. Samuel ainda quente, mas menos. Talvez a febre tivesse dado uma aliviada sozinha. O que aconteceu? Por que demorou? Respirei fundo. Eles estão procurando você, na vila, um homem, oferecendo dinheiro por informação. A cor sumiu do rosto dela, as pernas bambearam. Segurei ela antes que caísse. Ele me achou, sussurrou. Ele me achou. Ainda não, mas a gente precisa ser mais cuidadoso, muito mais. Ela começou a chorar, e o pânico tomou conta de tudo. Samuel choramingou de novo, sentindo o desespero da mãe adotiva. E eu, no meio daquilo tudo, me vi diante da maior escolha da minha vida: proteger ou entregar, arriscar tudo ou voltar para o silêncio seguro da solidão. Mas quando olhei para os olhos de Marina, cheios de medo e esperança, a decisão já estava tomada. Eu ia proteger, nem que me custasse tudo. Fim do capítulo 4. A tensão aumentou. O marido de Marina está mais perto do que imaginavam. Como Severino vai protegê-los? Comente pedindo o capítulo 5 para descobrir. Continue e alongue o próximo. 1521 Orchestrated, Emotional, Chapter Expansion with Character Depth and Narrative Tension. Capítulo 5. As feridas que o tempo não cura. A noite caiu pesada sobre a casa. Dei o antitérmico para Samuel, seguindo as instruções da dona Neuza. Medida certinha, diluído em água morna. Ele fez cara feia, cuspiu um pouco, mas engoliu. Marina segurava ele com tanto cuidado que parecia ter medo de quebrar. Os olhos fixos no rostinho do menino, como se pudesse afastar a febre só com a força do olhar. Demorou 1 hora, talvez 2, mas a temperatura começou a baixar. Samuel parou de gemer. A respiração ficou mais tranquila e finalmente dormiu de verdade. Não aquele sono agitado de quem está sofrendo. Marina encostou a testa no peitinho dele e soluçou baixinho, de alívio. Graças a Deus, murmurou. Graças a Deus. Eu fiquei ali parado, sem saber o que fazer com as mãos, sentindo o peso da tarde ainda apertando o peito. As palavras que eu tinha ouvido na vila ecoavam na cabeça sem parar. R$ 500. O marido está desesperado. Ela fugiu. Levou uma criança. Mentiras misturadas com verdades. O tipo de história que se espalha rápido em cidade pequena. O tipo de história que faz gente pobre olhar para todo lado procurando jeito de ganhar dinheiro fácil. A gente não pode ficar aqui, Marina disse de repente, como se tivesse lido meu pensamento. Olhei para ela. Como assim?
Se ele está procurando, se está oferecendo dinheiro, é questão de tempo até alguém desconfiar. Alguém te viu comprando leite, fralda. Alguém pode ter te visto hoje no posto. As pessoas falam Severino, fofocam, inventam. E quando o dinheiro entra no meio, eu sei, cortei. Mas ir para onde? A senhora não tem documento, não tem dinheiro, tá com um bebê que nem é registrado. Fugir para onde? Ela abaixou a cabeça, derrotada. Sabia que eu tinha razão. Não tinha para onde ir. E eu também sabia que mandar ela embora era sentença de morte. O marido ia achar, sempre achavam. Homens assim não desistiam, não perdoavam. A gente fica, falei, mais para mim mesmo que para ela. Mas com cuidado, muito cuidado. Eu saio só quando for necessário. A senhora não põe o pé para fora. Nem de dia, nem de noite. Fecha as janelas, mantém as cortinas fechadas. Se alguém vier, desce pro porão e fica quieta. Não faz barulho, não acende luz. Entendeu? Ela assentiu, os olhos ainda úmidos. Por quanto tempo a gente vai viver assim? Escondidos, com medo? Não tinha resposta. Então, não respondi. Os dias seguintes foram tensos. Eu saía de madrugada, antes do sol nascer, quando o nevoeiro ainda cobria o rio e escondia meu barco de olhos curiosos. Pescava rápido pouco, só o suficiente para não levantar suspeita de que eu estava parando de trabalhar. Voltava sempre pelo mesmo caminho, sempre olhando para trás, sempre atento a qualquer barco que pudesse estar me seguindo. Marina ficava trancada dentro de casa, cuidando de Samuel, que tinha melhorado, mas ainda estava frágil. O menino chorava menos agora, mamava melhor, até ensaiava uns sorrisinhos tortos quando ela fazia careta. Ver aquilo mexia comigo de um jeito estranho. A casa tinha voltado a ter vida. Tinha cheiro de leite morno, de talco de bebê barato, de roupa lavada secando no varal improvisado dentro do quarto. Tinha som de gente respirando, de passos leves no assoalho, de cantarolar baixinho. E tinha Marina. Ela tinha começado a cuidar da casa sem eu pedir. Lavava a louça que eu deixava acumulada na pia, varria o chão. Arrumava as coisas que estavam fora do lugar há 3 anos. Mexeu até no quarto, organizando o baú, dobrando cobertores, trocando os lençóis da cama que eu usava sempre os mesmos porque os outros cheiravam demais a ela, a minha mulher, ao tempo que não volta. Num final de tarde, quando voltei da pesca, com meia dúzia de piaus magros, encontrei Marina sentada na cadeira de balanço, segurando um porta-retratos velho que ela tinha achado dentro do guarda-roupa. Essa era ela? Perguntou baixinho quando me viu. Parei na porta. O coração deu um pulo desconfortável. Era a única foto que eu tinha guardada fora da lata. A foto do nosso casamento. Eu magro, com um terno preto emprestado, cabelo penteado com brilhantina. Ela do meu lado, de vestido branco simples, buquê de flores do mato na mão, sorrindo daquele jeito que iluminava tudo em volta. Era, respondi, a voz saindo mais rouca que eu queria. Ela era bonita. Era. Marina passou o dedo pela moldura empoeirada. Como ela se chamava? Ninguém perguntava mais o nome dela. As pessoas da vila sabiam, mas evitavam falar, como se falar fosse machucar. E machucava. Mas de uma forma estranha, também era bom ouvir o nome dela em voz alta de novo. Lúcia, falei. O nome dela era Lúcia. Lúcia. Marina repetiu como se testasse o som. É bonito. Sentei na cadeira do outro lado, ainda segurando o balde com os peixes. Não limpei eles. Não tive coragem de sair da sala naquele momento. E como vocês se conheceram? Respirei fundo. Fazia tempo que eu não falava sobre isso. Fazia tempo que eu não deixava as memórias saírem da caixa trancada no fundo da cabeça. Numa festa de São João, comecei devagar. Eu tinha 20 anos. Ela, 18. A festa era no centro da vila, com fogueira grande, forró tocando na vitrola, barraca de milho e pamonha. Eu estava lá com uns amigos bebendo cachaça barata, rindo de bobagem. E aí eu vi ela. Fechei os olhos e a imagem voltou clara como se tivesse sido ontem. Ela estava dançando, de vestido amarelo, rodado, com florzinhas pequenas.
o cabelo preto preso num rabo de cavalo que balançava quando ela girava. Ela sorria para todo mundo, cumprimentava os conhecidos, comia canjica com a colher de pau. Eu fiquei olhando feito idiota. Um amigo meu percebeu e me empurrou na direção dela. "Vai lá, covarde", ele disse. E eu fui. Abri os olhos. Marina estava me olhando com atenção, esperando. Chamei ela para dançar. Ela aceitou. A gente dançou a noite toda. Não conseguíamos parar de conversar. Ela falava sobre tudo. Sobre os irmãos, sobre o pai pescador, sobre o sonho de ter uma casa própria perto do rio, sobre como ela gostava de acordar cedo só para ver o sol nascer. E eu, que nunca fui de muita conversa, não conseguia ficar quieto perto dela. Parecia que a boca destravava. Marina sorriu de leve. Quando a festa acabou, eu pedi para acompanhar ela até em casa. A gente andou devagar, bem devagar, esticando o caminho. Quando chegamos na porta, ela me olhou e disse: "Amanhã eu vou estar na beira do rio às 6 da manhã. Se você aparecer, a gente conversa mais." E desapareceu porta adentro. "E você foi?" "Fui. Cheguei 5h30, com medo de perder. Ela chegou 6 em ponto, com um sorriso tão grande que eu soube ali mesmo que ia casar com aquela mulher. Fiquei em silêncio por um tempo. Marina também. Só o barulho do rio lá fora, o ranger do barco, o vento batendo nas tábuas. A gente casou 6 meses depois, continuei. Casamento simples, na igreja pequena, com meia dúzia de convidados. Não tínhamos nada. Eu pescava, ganhava pouco. Ela lavava roupa para fora. Mas a gente era feliz, feliz de verdade. Daquele jeito simples, sabe? Acordar junto, tomar café junto, dormir de conchinha mesmo no calor, rir de besteira, brigar por bobagem e fazer as pazes antes de dormir. A voz começou a falhar. Engoli seco. A gente queria filhos, queria muito. Lúcia sonhava com uma casa cheia de criança, correndo, gritando, sujando tudo. Dizia que ia ser mãe de pelo menos 4. Eu ria, dizia que 4 era exagero, mas no fundo eu queria também. Queria ver ela grávida, com a barriga redonda. Queria segurar um filho meu nos braços. Queria construir alguma coisa que ficasse depois que a gente se fosse. Parei. Respirei fundo. A dor estava voltando, afiada, cortante, mas não veio. A primeira gravidez durou 8 semanas. A gente nem tinha contado para ninguém ainda quando ela perdeu. Sangrou tanto que eu achei que ia morrer. Levei ela no hospital de barco, remando com tanta força que os braços quase arrancaram. Salvaram ela, mas o bebê já tinha ido. Marina largou o porta-retratos no colo e levou a mão à boca. A segunda foi com 4 meses. Lúcia tinha começado a sentir ele mexer. Ela colocava minha mão na barriga de noite, querendo que eu sentisse também. E eu sentia, pequenos toques, como se ele estivesse dizendo oi. Até que uma manhã ela acordou e não sentiu mais nada. Voltamos para o hospital. Não tinha mais batimento. Foi um menino. A gente ia chamar ele de João. A lágrima desceu sem eu perceber. Limpei rápido, mas Marina viu. A terceira gravidez quase matou ela. Hemorragia grave. Os médicos disseram que não podia mais, que era perigoso demais, que ela podia morrer se tentasse de novo. Lúcia ficou devastada. Chorava escondida quando achava que eu não via. Se culpava. Dizia que era falha, que era menos mulher, que eu devia arranjar outra que pudesse me dar filhos. Balancei a cabeça, sentindo a raiva antiga voltar. Eu dizia que ela estava louca, que eu não queria outra, que ela era tudo para mim, que filho era importante, mas não mais importante que ela. E aos poucos ela acreditou. A gente seguiu, tentou reconstruir, e estava até bem, até feliz de novo. Parei, olhando para a parede, vendo a mancha de umidade que tinha na forma de mapa. E aí veio o câncer. Marina soluçou baixinho. Começou pequeno, uma dor de vez em quando. Ela achava que era normal, coisa de mulher, mas foi piorando. Quando ela finalmente concordou em ir no médico, já estava espalhado, útero, ovário, intestino, 100 chances. 6 meses a 1 ano, disseram. Durou 11.
Fechei os olhos com força. Os últimos 3 meses foram os piores. A dor era tanta que ela gritava de noite. Morfina não adiantava mais. Ela ficou tão magra que eu tinha medo de quebrar ela quando pegava no colo. O cabelo caiu. A pele ficou amarelada. Ela não conseguia mais comer. Só água. E mesmo assim passava mal. A voz estava saindo aos pedaços agora. Um dia, ela me chamou perto. Segurou minha mão com aquela forcinha que ainda tinha e disse: Severino, me promete uma coisa. Quando eu for, você segue. Você vive. Não fica preso aqui no passado comigo. Promete. Eu prometi. Menti. Porque eu sabia que não ia conseguir. Abri os olhos, eles estavam molhados. Ela morreu numa madrugada de setembro. Eu estava segurando a mão dela. Senti quando parou de apertar. Senti quando a respiração parou. Fiquei ali, segurando ela, até o sol nascer. Não conseguia soltar, não conseguia aceitar. Limpei o rosto com as costas da mão. Enterrei ela no cemitério da vila. Plantei uma roseira em cima do túmulo porque ela gostava de rosa. Voltei para casa vazia. E desde então eu só existo, não vivo. Só acordo, pesco, como durmo, repito. Todo dia é igual, esperando o dia que eu vou encontrar ela de novo. O silêncio pesou. Marina se levantou devagar, ainda com Samuel no colo, e veio até mim. Ajoelhou na minha frente e colocou a mão livre sobre a minha. Eu sinto muito, Severino. De verdade. Sinto muito por tudo que você perdeu, por tudo que não aconteceu, por toda a dor que você carrega sozinho. Olhei para ela. Os olhos dela também estavam molhados. Ah, mas sabe o que eu acho? Continuou a voz suave. Eu acho que Lúcia estava certa. Você tinha que seguir, tinha que viver. E eu acho que ela mandou a gente para você, eu e Samuel, para te lembrar que ainda dá, que ainda tem vida, que ainda vale a pena. Algo quebrou dentro de mim. Não sei explicar direito o que foi, mas quebrou. E pela primeira vez em 3 anos, eu chorei de verdade. Não só lágrimas correndo. Eu chorei. Soluçando, tremendo, soltando tudo que estava preso, engasgado, sufocando por dentro. Marina me abraçou com o braço livre e ficou ali. Não falou mais nada, só ficou, e foi suficiente. Quando parei, já era noite. Samuel tinha acordado e estava olhando para mim com aqueles olhinhos escuros e curiosos, como se soubesse que algo importante tinha acontecido. Obrigado, murmurei. Pelo quê? Por me deixar falar, por escutar, por estar aqui. Eu que agradeço, ela disse, por nos salvar, por nos dar uma chance. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, quando deitei, não senti o peso esmagador da solidão. Ouvi Marina cantarolando baixinho para o Samuel no quarto ao lado. Ouvi o bebê resmungando antes de dormir. Ouvi a vida acontecendo dentro da minha casa de novo. E apesar do medo que ainda estava lá fora, procurando, ameaçando, eu dormi. Dormi de verdade, sem pesadelo. Sem acordar no meio da madrugada sufocando. Dormi sabendo que, talvez, só talvez, Lúcia tivesse razão. Ainda dava para viver, ainda valia a pena tentar. Fim do capítulo 5. Severino finalmente se abriu sobre sua dor, mas o perigo ainda está à espreita. O que acontecerá quando o passado de Marina bater a porta? Peço o capítulo 6 nos comentários, continue e alongue o próximo, 15.24 Orchestrated Narrative, Expansion with Escalating Tension and Decisive Character Transformation. Capítulo 6, a decisão que muda tudo. A semana seguinte trouxe uma rotina estranha, quase como se a gente tivesse virado família sem combinar. Eu acordava antes do sol, tomava o café que Marina tinha deixado pronto na garrafa térmica. Ela tinha aprendido a fazer do jeito que eu gostava, forte e amargo, e saía para o rio enquanto ela ainda dormia com Samuel aninhado no peito. Quando voltava, sempre por volta do meio-dia, encontrava a casa arrumada, cheiro de comida no ar, roupa lavada pendurada no varal de dentro do quarto. Marina tinha jeito para a cozinha, fazia milagre com pouco.
Pegava os peixes que eu trazia, piaus magros, traíras pequenas, às vezes um bagre, e transformava em caldeirada com pirão, moqueca simples com leite de coco de caixinha, peixe frito com farinha torrada que crocava na boca. Comida de verdade. Comida feita com cuidado. Comida que aquecia por dentro. A gente conversava mais agora. Não muito. Nenhum dos dois era de falar demais, mas o suficiente para casa não parecer um cemitério. Ela me contava pequenas coisas sobre Samuel, como ele tinha dormido a noite toda pela primeira vez, como tinha segurado o dedo dela com força, como tinha sorrido de verdade quando ela fez cócegas na barriga dele. Eu ouvia e, sem perceber, começava a sorrir também. Mas a tensão nunca saía de verdade. Vivia ali, rastejando nas beiradas, esperando o momento certo para dar o bote. Na sexta-feira daquela semana, aconteceu o que eu mais temia. Eu tinha saído mais cedo que o normal, quando ainda estava escuro de verdade, porque o rio estava cheio de peixe nas primeiras horas e eu precisava aproveitar. Lancei as redes longe, quase na divisa com a Ilha do Caju, onde a água ficava mais funda e a correnteza mais forte. Fiquei lá esperando, olhando para o céu clarear devagar, fumando um cigarro de palha que eu tinha enrolado mal, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Quando puxei as redes, veio uma surpresa boa. 6 piaus grandes, 2 traíras boas e até um surubim pequeno. Dava para vender metade e ainda sobrava para a semana. Guardei tudo na caixa de isopor com gelo e voltei para casa com o motor roncando satisfeito. Mas quando estava chegando perto do atracadouro, vi algo que fez meu sangue gelar. Tinha um barco parado em frente à minha casa. Não era barco de pescador. Era desses de alumínio, novinho, com motor de popa potente. E em pé no meio dele, esperando, estava o homem que eu tinha visto na vila. Aquele que estava procurando Marina. Alto, forte, cara fechada. E do lado dele, nervoso, mexendo no boné, estava seu Raimundo. O coração disparou. Merda, merda, merda! Pensei em virar o barco, fugir, dar a volta, ir embora. Mas ia ser óbvio. Suspeitoso. Não podia vacilar agora. Tinha que fingir normalidade. Tinha que agir como se nada tivesse errado. Respirei fundo 3 vezes, tentando acalmar os nervos, e continuei remando devagar até o atracadouro. Quando cheguei perto, o homem me olhou de cima a baixo, com aquele jeito de quem está avaliando a ameaça. Bom dia, cumprimentei, forçando a voz a sair firme. Bom dia, o homem respondeu. A voz era grave, controlada, perigosa. O senhor é Severino? Sou. Posso ajudar. Seu Raimundo se adiantou, meio sem graça. Desculpa incomodar, Severino. É que esse senhor aqui está procurando a esposa dele que fugiu. E como tu comprou leite em pó e fralda outro dia, eu pensei... pensei que talvez... Deixou a frase no ar. Mas o recado estava dado. Ele tinha dedado. Por 500 malditos reais, tinha dedado. Senti a raiva subir, quente e ácida. Mas engoli. Não podia mostrar. Ah, sim, falei, tentando soar casual. Aquilo era para a filha de um primo meu. Ele estava passando uns dias aqui perto, mas já foi embora. Voltou para Teresina. O homem me olhou fixo. Os olhos dele eram escuros, fundos, do tipo que não piscava muito. Olho de cobra. É mesmo? Perguntou devagar. E esse primo tem nome? José Carlos. José Carlos. Repetiu, como se estivesse gravando. E ele ficou aqui, nessa casa? Não. Ficou numa casa emprestada, lá para os lados da Vila Velha. Só veio me visitar uma vez 2 dias. Pediu para eu comprar umas coisas porque ele não conhecia bem o lugar. O homem continuou me olhando. Eu continuei olhando de volta, sem desviar. Não podia mostrar medo. Não podia mostrar mentira. Posso dar uma olhada na casa? Ele perguntou, mas não era pedido. Era ordem disfarçada. O estômago apertou. Para quê? Só para ter certeza. O senhor entende. A gente precisa verificar todas as possibilidades. Minha casa é uma bagunça, argumentei. Moro sozinho faz tempo. Não costumo receber visita. Não vai demorar.
Seu Raimundo estava quieto, olhando para o chão, claramente desconfortável. Sabia que tinha feito errado, mas era tarde demais. Pensei rápido. Se eu recusasse, ia ficar mais suspeito ainda. Se deixasse subir, ele ia ver. Ia ver as fraldas. Ia ver a mamadeira. Ia ver os vestidos de mulher pendurados. Ia ouvir Samuel chorar. Ia acabar com tudo. Marina, pelo amor de Deus, fica quieta lá embaixo. Quieta. Pode subir, falei rezando baixinho para qualquer santo que quisesse ouvir. Amarrei meu barco e subi na frente. O homem veio logo atrás. Seu Raimundo ficou no barco dele, covarde que era. Subi os degraus devagar, cada tábua rangendo alto demais. Minha mão tremia quando empurrei a porta. O coração batia tão forte que eu achava que ele podia ouvir. Entrei primeiro. A casa estava silenciosa. Graças a Deus, silenciosa. Marina devia ter ouvido as vozes lá de baixo. Devia ter descido para o porão com Samuel. Devia estar lá, no escuro, tremendo de medo, com a mão na boca do menino para impedir qualquer som. O homem entrou devagar, os olhos varrendo tudo. A sala simples, a cozinha nos fundos, a mesa com 2 xícaras. Merda, 2 xícaras, usadas. Ele reparou. Claro que reparou. Disse que morava sozinho, comentou. Moro. A outra xícara é velha, de ontem. Ainda não lavei. Ele não respondeu. Continuou andando. Foi até a cozinha. Abriu o armário. Viu o leite em pó. Viu a lata de biscoito. Viu o açúcar, o café, o sal. Nada demais. Depois foi pro quarto. Meu quarto. E lá dentro estava o cobertor de Samuel dobrado em cima da cama. Tava a mamadeira em cima da cômoda. Tava o vestido de Marina pendurado no prego. Ele parou na porta. Olhou. Analisou. Virou para mim. Pensei que morava sozinho. A boca secou. O suor escorreu frio nas costas. Moro. Essas coisas são da minha mulher. Ela morreu faz 3 anos. Nunca tive coragem de jogar fora. Ele pegou o vestido. Cheirou. Tá cheirando a sabão novo. O coração quase parou. Pensei rápido. Muito rápido. Lavei semana passada. Tava juntando mofo. Resolvi lavar tudo, arejar. Sabe como é? Tem hora que bate uma vontade de cuidar das coisas dela, de manter viva, de algum jeito. Ele largou o vestido. Pegou a mamadeira. E isso, do filho de um primo. Deixou aqui. Disse que ia buscar, mas não veio ainda. Esse mesmo primo que já foi embora para Teresina? Merda. Contradição. Pisou na bola, Severino. É, ele foi, mas deixou umas coisas. Disse que pega quando voltar. O homem não acreditou. Eu vi na cara dele. Mas também não tinha prova concreta, só desconfiança. Ele caminhou pelo quarto. Passou perto do alçapão escondido debaixo do tapete velho. Passou tão perto que eu quase gritei, quase me joguei na frente para impedir. Mas ele não percebeu. O tapete estava firme. Não dava para ver. Foi até a janela. Olhou lá para fora. Olhou para o rio. Olhou para o barco dele. Virou para mim de novo. O senhor tem certeza que não viu nenhuma mulher por aqui? Cabelo preto, magra, uns 20 e poucos anos? Tenho certeza. Não vejo ninguém faz semanas. Só peixe. Ele chegou mais perto. Invadiu meu espaço. Era mais alto que eu. Mais novo. Mais forte. Cheirava a cigarro e raiva. Olha, disse a voz baixa, ameaçadora. Se o senhor está escondendo ela, melhor entregar agora. Eu vou descobrir de qualquer jeito. E quando descobrir, não vai ser bom para o senhor. Entendeu? Segurei o olhar dele. Não recuei. Não estou escondendo ninguém. Moro sozinho. Pesco, como, durmo. É isso. Se a sua mulher passou por aqui, eu não vi. Ficamos parados assim, frente a frente, num silêncio pesado e perigoso. Eu podia sentir a violência latente nele, a vontade de me bater, de me quebrar até eu falar. Mas ele não podia. Não sem certeza. Não sem prova. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ele recuou. Tá bom, disse, mas eu vou ficar de olho. E se eu descobrir que o senhor mentiu, deixou a ameaça no ar. Não precisava completar. Saiu do quarto, atravessou a sala, desceu a escada. Eu fui atrás, as pernas moles, o coração ainda disparado. Quando chegou no barco, ele virou para mim uma última vez. Se vir alguma coisa, me avisa.
Tem recompensa. Pode deixar. Menti. Ele entrou no barco. Seu Raimundo ligou o motor. Os dois se afastaram, cortando a água em direção à vila. Fiquei parado ali, vendo eles sumirem na curva do rio, até não ouvir mais o ronco do motor. Só então respirei. Subi correndo para casa. Tranquei a porta. Levantei o tapete. Abri o alçapão. Marina, pode subir. Eles foram embora. Silêncio. Marina! Ouvi um barulho fraco, depois passos lentos na escada. Marina subiu devagar, com Samuel apertado contra o peito. O rosto dela estava branco, os olhos vermelhos, as mãos tremendo descontroladas. Ele estava aqui, sussurrou. Eu ouvi a voz dele. Era ele. Era Cláudio. As pernas dela dobraram. Segurei ela antes que caísse. Levei até a cadeira. Samuel choramingou, sentindo o desespero da mãe. Calma, falei, segurando os ombros dela. Ele foi embora. Não viu nada. Não descobriu. Por enquanto, ela disse, a voz quebrada, mas ele vai voltar. Eu sei que vai. Ele nunca desiste. Nunca. Então a gente precisa ir embora. Ela olhou para mim surpresa. O quê? Ir embora. Fugir. Para longe. Onde ele não encontre. Severino, você não pode deixar sua casa. Sua vida, por minha causa. Que vida? Perguntei mais alto que pretendia. Que vida eu tenho aqui? Pescar sozinho? Comer sozinho? Morrer sozinho? Isso não é vida, Marina. Isso é só existir. E eu tô cansado de só existir. As lágrimas desceram no rosto dela. Mas para onde? A gente não tem nada. Não tem dinheiro, não tem documento, não tem... Tem a gente. Cortei. Isso tem que ser suficiente. Ela me olhou por um tempo longo. Nos olhos dela vi medo, dúvida, mas também esperança. Esperança frágil, mas viva. Você tem certeza? Tenho. E era verdade. Naquele momento, eu tinha mais certeza disso do que qualquer outra coisa na minha vida. Tinha passado 3 anos morto por dentro. 3 anos esperando acabar. Mas agora tinha razão para viver, tinha alguém para proteger, tinha um propósito de novo. A gente sai de madrugada, falei, já planejando. Levo o barco rio acima, longe da vila. Tem uns lugarejos pequenos, comunidades ribeirinhas isoladas, onde ninguém faz pergunta. A gente fica lá uns tempos, depois vê o que faz. E sua casa? Suas coisas? Olhei em volta. A casa que eu tinha construído com Lúcia. A casa cheia de memórias, de lembranças, de fantasmas. Por 3 anos eu tinha me agarrado a essas paredes como se largar fosse trair ela. Mas de repente entendi. Lúcia não estava nessas paredes. Estava dentro de mim. E ia continuar lá, não importava para onde eu fosse. É só madeira, disse. Só madeira velha e lembrança. Vocês são mais importantes. Marina começou a chorar de verdade. Segurei ela com cuidado, deixando ela desabar no meu ombro. Samuel ficou apertado entre nós, quietinho, como se soubesse que algo grande estava acontecendo. Obrigada, ela soluçou. Obrigada, Severino, por tudo, por nos salvar, por acreditar em mim, por... Não precisa agradecer. A gente é família agora. Família cuida uma da outra. Ficamos assim por um tempo, abraçados, unidos, 3 pessoas quebradas tentando se consertar juntas. E pela primeira vez, desde que Lúcia morreu, eu senti que tinha feito a escolha certa. Não importava o que viesse depois, não importava o perigo, não importava o que eu ia perder, eu ia proteger eles. Nem que me custasse tudo, porque essa era a minha segunda chance de viver, e eu não ia desperdiçar. Fim do capítulo 6. Severino tomou a decisão mais importante da sua vida. Mas será que conseguirão fugir antes que Cláudio volte? A tensão só aumenta. Comente pedindo o capítulo 7 para acompanhar a travessia final. Continue e alongue o próximo. 15.27 Architected Climactic Escape Sequence with Escalating Tension and Sensory Details. Capítulo 7. A Travessia do Medo. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado na cadeira da sala, olhando pela fresta da janela, vigiando o rio, esperando ver o barco de Cláudio voltando. Cada sombra que se movia na água me fazia pular.
Cada barulho de motor distante acelerava meu coração, mas nada veio. Pelo menos não ainda. Marina também não dormiu. Ouvi ela andando de um lado para o outro no quarto, embalando Samuel, que choramingava baixinho, sentindo a tensão no ar. Às vezes, ela vinha até a sala. Ficava do meu lado uns minutos. Voltava. A gente mal trocava palavra. Não precisava. O medo falava por nós. Quando o relógio marcou 3 da manhã, levantei. É hora, falei baixinho. Marina apareceu na porta do quarto, segurando Samuel enrolado numa manta. Ela tinha colocado o vestido mais simples que tinha, amarrado o cabelo num coque baixo, calçado as sandálias velhas que eu tinha encontrado no fundo do armário. Parecia pronta para a guerra, ou para a fuga, que no fim era a mesma coisa. Tá tudo preparado? Perguntou a voz trêmula. Tá. Coloquei água, comida, as coisas do Samuel no barco, mais o dinheiro que eu tinha guardado. Não é muito, mas dá pro começo. Ela assentiu. Olhou para casa uma última vez. Aquele lugar que tinha sido refúgio dela por poucos dias, mas que significava mais que qualquer palácio. Vamos, falei, pegando a última sacola com roupa. Descemos em silêncio, cada degrau da escada parecendo gritar nossa presença. A madrugada estava escura, sem lua, só estrelas fracas lutando contra nuvens pesadas que se acumulavam no horizonte. O ar estava carregado, úmido, com cheiro de chuva se aproximando. Não era bom sinal. Tempestade no rio era perigosa, mas esperar era mais perigoso ainda. O barco balançava manso na água escura. Ajudei Marina a entrar. Segurei Samuel enquanto ela se acomodava no banco da frente. O bebê estava quieto, os olhinhos fechados, alheio ao perigo que a gente corria. Passei ele de volta para ela e entrei, fazendo o barco afundar um pouco mais com meu peso. Soltei a corda de amarração, peguei o remo, não ia ligar o motor ainda. Barulho chamava a atenção, e a última coisa que a gente precisava era a atenção. Comecei a remar, devagar, cortando a água preta com movimentos suaves e silenciosos. O barco deslizou para longe do atracadouro, para longe da casa, para longe da única vida que eu conhecia. Olhei para trás uma última vez. A casa de madeira, palafita velha, porta entreaberta, janelas escuras. Ali dentro estava Lúcia. Ali dentro estava meu passado inteiro, mas na minha frente estava meu futuro. Assustado, incerto, mas vivo. Remei por uns 20 minutos, até a casa sumir completamente na escuridão. Só então parei, respirei fundo e puxei a corda do motor. Ele tossiu. Morreu. Puxei de novo. Tossiu. Morreu. Severino? Marina chamou, preocupada. Tá tudo bem, ele sempre faz isso. Puxei pela terceira vez com mais força. O motor roncou, cuspiu fumaça e finalmente pegou. O barulho ecoou alto demais na quietude da madrugada. Acelerei, virando o barco rio acima, em direção ao norte, onde o Parnaíba se abria em 1000 braços antes de se encontrar com o Amazonas muito além. A viagem ia ser longa. Calculava umas 6, 7 horas até chegar na primeira comunidade ribeirinha, afastada o suficiente para ninguém perguntar de onde a gente vinha. Lá a gente podia descansar, pensar, planejar o próximo passo. Se é que a gente chegasse lá. A primeira hora passou tranquila. O motor roncava firme, a água estava calma e o céu começava a clarear no horizonte, pintando tudo de cinza azulado. Marina ficou quieta na frente, segurando Samuel, olhando para a água. Eu dirigia, uma mão no acelerador, outra no leme, tentando não pensar no que a gente estava deixando para trás. Foi quando o vento mudou. Veio de repente, forte, frio, carregando cheiro de terra molhada e eletricidade. As nuvens que estavam longe se aproximaram rápido, engolindo as estrelas, engolindo a claridade que tentava nascer. O rio começou a ficar agitado. Pequenas ondas batiam no casco do barco, fazendo ele balançar mais que o normal. Vai chover, Marina disse olhando para o céu. Eu sei, muito. Olhei para as nuvens, pretas, pesadas, baixas. Conhecia bem aquele tipo de formação. Muito. Não deu nem 10 minutos. O céu abriu.
A chuva veio de uma vez, grossa, pesada, batendo com força na água, no barco, em nós. Em segundos, estava tudo molhado. Marina se curvou sobre Samuel, tentando proteger ele com o próprio corpo. Eu segurei firme no acelerador, tentando manter o barco no rumo certo, mas a visibilidade tinha virado quase zero. Só via 1 metro à frente, talvez menos. O vento aumentou, as ondas ficaram maiores. O barco subia e descia, batia duro na água, jogava água para dentro. Marina gritou alguma coisa, mas o barulho da chuva engoliu as palavras. "O quê?" Gritei de volta. "Tá entrando água!" Olhei para o fundo do barco. Ela estava certa. Tinha uns 5 centímetros de água acumulando rápido. O barco era velho, tinha rachaduras. A chuva forte estava enchendo mais rápido do que eu esperava. "Tem um balde debaixo do banco. Usa para tirar." Marina passou Samuel para um braço só. Pegou o balde de plástico furado com a outra mão e começou a jogar água para fora, o mais rápido que conseguia. Mas para cada baldada que ela tirava, entrava o dobro. O motor começou a falhar. "Não, não agora, por favor." Dei uns tapas no motor, tentando fazer ele pegar de novo. Roncou fraco. Morreu. Roncou. Morreu. "Severino!" Olhei para frente e vi um tronco, grande, flutuando bem no nosso caminho. Sem motor, sem controle, a correnteza estava levando o barco direto para ele. Larguei o motor, peguei o remo. Remei com tudo, tentando desviar. Mas a água estava forte demais. O vento empurrava contra, e o barco pesado de água não respondia rápido. "Vamos bater! Vamos bater! Segura firme!" Gritei. Marina se abaixou, abraçando Samuel com as 2 mãos, protegendo a cabeça dele. O barco bateu de lado no tronco. O impacto jogou a gente para frente. Ouvi Marina gritar. Ouvi Samuel chorar. Ouvi a madeira do casco rachar. Me segurei no banco, tentando não cair na água. Olhei para o lado. A pancada tinha aberto um buraco pequeno no casco, perto da proa. A água jorrava para dentro com força. "Severino!" Marina estava apavorada. "O barco tá afundando!" "Não tá, aguenta!" Mas na verdade eu não sabia. Talvez tivesse. Talvez a gente fosse morrer ali, afogados no meio do rio, a quilômetros de qualquer ajuda. Peguei um pano velho que eu usava para limpar peixe e enfiei no buraco, tentando estancar. Ajudou um pouco, não muito. A água continuava entrando, mas mais devagar. Voltei para o motor. Puxei a corda com toda a força que me restava. 1 vez, 2, 3. Na 4ª, ele pegou. Graças a todos os santos, ele pegou. Acelerei, desviando do tronco, seguindo em frente, mesmo sem ver direito para onde. Só precisava sair dali, sair da tempestade, chegar em algum lugar, qualquer lugar. Marina continuava tirando água, incansável, mesmo com Samuel chorando no colo. O bebê estava molhado, tremendo de frio, assustado, mas vivo, pelo menos vivo. A tempestade durou mais meia hora. Meia hora que pareceu 3. Quando finalmente começou a diminuir, o céu clareando de novo, a chuva virando garoa, eu estava exausto. Os braços doíam, as costas doíam, o peito ardia de tanto respirar fundo. Marina estava pálida, ensopada, tremendo. Samuel chorava fraco, rouco de tanto gritar. "Tá tudo bem", falei, mais para mim que para ela. "Passou, a gente conseguiu." Ela não respondeu, só abraçou Samuel mais forte e chorou em silêncio. Continuamos por mais 2 horas. O sol finalmente nasceu, amarelo e forte, secando nossas roupas, aquecendo nossos corpos gelados. O rio voltou a ficar calmo, espelhado, bonito, como se a tempestade nunca tivesse acontecido. Eu estava começando a relaxar, achando que o pior tinha passado, quando ouvi um motor atrás de nós. Olhei para trás. No começo não vi nada, só água. Mas aí, lá longe, apareceu um barco de alumínio, motor potente, vindo rápido. Não pode ser ele, mas era. Mesmo de longe, eu reconhecia o formato, o tamanho. Era o barco de Cláudio. "Marina", chamei, tentando manter a voz firme. "Não olha para trás, mas a gente está sendo seguido." Ela gelou.
Os olhos arregalaram. É ele? Acho que sim. Ele vai nos alcançar? Olhei para o nosso barco. Velho, lento, pesado de água, motor falhando a cada 10 minutos. Olhei para o barco dele, novo, rápido, potente. Sim, respondi, honesto demais. Vai. O que a gente faz? Pensei rápido, muito rápido. Estava na curva do rio, perto da Ilha do Jacaré, onde tinha uns canais estreitos entre os mangues. Canais que eu conhecia bem de anos pescando ali. Canais que ele talvez não conhecesse. Segura firme, falei, virando o barco bruscamente para a direita. Entrei num canal estreito, tão estreito que os galhos das árvores raspavam dos dois lados do barco. A água era rasa, cheia de raízes submersas. Perigoso, mas era a nossa única chance. Acelerei o máximo que o motor velho conseguia. O barco avançou, batendo de leve em raízes, desviando de troncos caídos, seguindo o labirinto natural que eu conhecia de memória. Olhei para trás. O barco de Cláudio tinha entrado no canal também, mas ele estava devagar, inseguro. Não conhecia o caminho. Bom, continua assim. Virei à esquerda, depois à direita, depois à esquerda de novo. O canal ia ficando mais estreito, mais fechado. O sol mal entrava ali. Tudo estava verde, úmido, com cheiro de lama e podridão. Samuel chorava sem parar agora. Marina tentava acalmá-lo, mas a voz dela também tremecia. Quanto tempo falta? Poucos minutos. Tem uma saída do outro lado. Leva para o rio principal de novo. Se a gente chegar lá primeiro, a gente ganha distância. Se a gente chegar... Ouvi o motor de Cláudio atrás. Mais perto, muito mais perto. Acelerei mais. O motor do meu barco gemeu, falhando. Não agora. Por favor, não agora. Ele falhou. Morreu. Não! Gritei puxando a corda. Não pegou. Puxei de novo. Nada. O barco começou a parar. A correnteza fraca não ajudava. Peguei o remo. Remei. Com tudo. Com desespero. O barulho do motor de Cláudio ficou mais alto, muito mais alto. Ele estava quase em cima da gente. Severino! Marina gritou. Rema! Pega o outro remo! Rema comigo! Ela colocou Samuel no fundo do barco, pegou o remo reserva e começou a remar do outro lado. Juntos a gente conseguia, devagar, mas conseguia. A saída do canal estava ali, uns 50 metros, 40, 30. Ouvi a voz de Cláudio gritando. Marina, Marina, eu sei que é você. Para esse barco agora. Marina soluçou, mas continuou remando. Não para, gritei. Não para por nada. 20 metros, 10, 5. Saímos do canal. O rio aberto. Luz do sol forte. Espaço. E lá na frente, milagre dos milagres, tinha outro barco. Um barco de pescadores. 3 homens. Redes. Peixes. Ajuda! Gritei com tudo que tinha nos pulmões. Ajuda! Pelo amor de Deus! Os homens olharam, viram a gente, viram nosso desespero. Um deles acenou. Começaram a remar na nossa direção. Cláudio saiu do canal atrás da gente. Viu os pescadores. Parou. Ficou ali, parado, vendo. Não podia fazer nada. Não na frente de testemunhas. Os pescadores chegaram perto. Um deles, velho, de barba branca, olhou para a gente com preocupação. Que foi? Tão bem? O motor pifou. Menti. E a gente está tentando chegar em Mateiros. Pode ajudar? Ele olhou para o nosso barco. Viu a água acumulada. Viu o buraco mal tampado. Viu Marina tremendo, com Samuel chorando. Viu o medo. Não perguntou mais nada. Podem vir com a gente está indo para lá mesmo. Amarra seu barco no nosso, a gente reboca. Quase chorei de alívio. Amarrei nosso barco no deles. Subimos para o barco dos pescadores, que era maior, mais firme, mais seguro. Olhei para trás. Cláudio ainda estava lá, parado, olhando. A raiva visível mesmo de longe. Mas não podia fazer nada. Não agora. O barco dos pescadores começou a se afastar, rebocando o nosso. Cláudio ficou para trás, cada vez menor, até sumir completamente na curva do rio. Marina desabou no meu ombro, chorando de alívio, de medo, de exaustão. Samuel finalmente se acalmou, sugando o dedo, os olhinhos fechando de cansaço. Conseguimos, ela sussurrou. A gente conseguiu. Conseguimos.
Repeti abraçando ela e Samuel. Mas lá no fundo, eu sabia. Isso não tinha acabado. Cláudio tinha visto a gente, sabia para que direção tínhamos ido, ia procurar, ia perguntar, ia descobrir onde a gente estava. Mas por hoje, por esse dia, a gente tinha vencido, e isso era suficiente. Fim do capítulo 7. Severino e Marina sobreviveram à travessia, mas Cláudio ainda está à espreita. O que o destino reserva para essa família que se formou no meio da dor? Peça o capítulo final nos comentários. Continue e alongue o próximo. 15. Third Architected Emotionally Resonant Final Chapter Balancing Realism with Redemption Themes. Capítulo 8. O recomeço que cura. Mateiros era menor do que eu lembrava. Umas 20 casas de madeira espalhadas pela margem do rio, um trapiche velho onde os barcos atracavam, uma igrejinha branca sem padre fixo e um armazém que vendia o básico, farinha, sal, óleo, querosene, o tipo de lugar onde todo mundo conhecia todo mundo, mas também onde ninguém fazia muita pergunta. Gente que vivia da pesca, da roça pequena, do rio, gente simples, gente como eu. Os pescadores que nos rebocaram, seu Antônio, o velho de barba branca, e os 2 filhos dele, Raimundo e João, não pressionaram para saber nossa história. Ajudaram a gente a atracar o barco, ajudaram a tirar nossas coisas, ofereceram até um canto na casa deles, enquanto a gente não se acertava. Não precisa ter pressa para decidir nada, seu Antônio disse, olhando para Marina e Samuel com bondade. Aqui a gente ajuda quem precisa. É assim que funciona. Amanhã vocês pensam no resto. Marina agradeceu com os olhos molhados, a voz presa na garganta. Eu apertei a mão do velho com força, sem conseguir dizer muito além de um obrigado rouco. Passamos aquela primeira noite numa rede armada no alpendre da casa de seu Antônio. Marina e Samuel numa, eu em outra, embalados pelo barulho do rio, pelos grilos cantando, pelo vento quente que trazia cheiro de mato e paz. Dormi pesado pela primeira vez em dias, sem sonhar, sem acordar no susto, só dormi. Na manhã seguinte, seu Antônio sentou comigo no trapiche, enquanto o sol subia devagar, pintando o rio de dourado. Vocês estão fugindo de alguma coisa, disse, não como pergunta, mas como constatação. Não precisa falar do quê. Mas preciso saber se quem está atrás é perigoso. Respirei fundo. Não adiantava mentir. Homem daquele tipo lia gente como eu lia rio. É o marido dela, falei. Batia nela. Machucava. Ela fugiu. Pegou um bebê abandonado no caminho e fugiu. Ele está procurando. Oferecendo dinheiro. E é violento, muito violento. Seu Antônio ficou quieto, olhando para a água. E você? O que é dela? Nada. Eu só achei ela jogada numa margem, chorando com o bebê. Não consegui deixar. Acolhi. E agora? Agora a gente é família, eu acho. Ele me olhou de lado, um meio sorriso nos lábios. Família não tem acho, rapaz. Ou é ou não é. Então é, falei firme. Ele assentiu, satisfeito. Tem uma casa vazia aqui. Pertencia a um pescador que morreu faz uns meses. Filhos foram embora para a cidade, deixaram tudo para trás. Tá caindo aos pedaços, mas nada que um homem trabalhador não conserte. Vocês podem ficar lá, de graça, até se acertarem. Seu Antônio, eu não posso aceitar. Não tô pedindo permissão, tô oferecendo ajuda. Aceita e pronto. Não discuti. Aceitei. A casa era pequena, levantada em palafitas baixas, com 2 cômodos e um alpendre estreito. O telhado tinha goteiras, o assoalho tábuas soltas, as paredes buracos onde o vento entrava. Mas tinha potencial, tinha estrutura e, mais importante, tinha futuro. Passei os próximos dias consertando. Troquei telhas quebradas, preguei tábuas soltas, tapei frestas com barro e estopa, lixei e pintei com tinta doada pelos vizinhos. Marina limpou por dentro, varreu areia velha, lavou janelas sujas, pôs cortinas feitas de saco de farinha tingido de azul. Aos poucos, a casa foi virando lar. Samuel crescia, engordava, sorria mais.
Já segurava o pescoço firme, já agarrava objetos com as mãozinhas pequenas, já fazia barulhinhos que não eram só choro. Ver ele se desenvolver mexia comigo de um jeito que eu não esperava. Era como se cada sorriso dele fosse prova de que a gente tinha feito certo, de que valia a pena. As pessoas de Mateiros nos aceitaram sem fazer muito alarde. Dona Maria, que tinha uma roça de mandioca, trazia beiju e tapioca de presente. Seu Pedro, que pescava com rede de espera, dividia o peixe nos dias bons. As crianças da vila brincavam no terreiro da nossa casa, curiosas com Samuel, querendo pegar no colo, fazer cócegas. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti parte de alguma coisa, parte de uma comunidade, parte de algo maior que minha solidão. Marina mudou também. Aos poucos, o medo foi dando lugar a outra coisa. Confiança, talvez. Ou coragem. Ela começou a ajudar Dona Maria na roça, a ensinar as mulheres da vila a fazer bordado, algo que ela tinha aprendido com a mãe e nunca tinha mencionado. As tardes ficaram cheias de risadas femininas, de agulhas puxando linha, de histórias trocadas ao redor da mesa de madeira. Ela sorria mais. Ria até. O hematoma no rosto sumiu. O corte acima da sobrancelha cicatrizou. Os olhos perderam aquele brilho de animal acuado e ganharam vida de novo. Uma noite, uns 15 dias depois de chegarmos, estávamos sentados no alpendre vendo o pôr do sol. Samuel dormia no colo dela, bochecha encostada no peito, boca entreaberta, respiração tranquila. O céu estava vermelho, laranja, roxo. Uma pintura que só o sertão nordestino sabe fazer. Obrigada, ela disse de repente. Pelo quê? Por tudo. Por não ter desistido da gente. Por ter acreditado. Por ter deixado sua vida para trás para nos proteger. Eu não deixei nada para trás, falei honesto. Eu não tinha vida, só tinha sobrevivência. Vocês me deram motivo para viver de novo. Ela me olhou, os olhos brilhando. Você sente falta da sua casa? Da Lúcia? Pensei antes de responder. Sentia? Claro que sentia. A saudade não tinha sumido, nunca ia sumir, mas tinha mudado. Não era mais aquele peso esmagador que me prendia na cama toda manhã. Era outra coisa, uma tristeza mansa, uma lembrança boa misturada com dor suportável. Sinto, respondi, todo dia, mas não do jeito de antes. Antes era uma saudade que me matava aos poucos. Agora é uma saudade que me lembra que eu amei, que eu fui amado. E isso é diferente. Marina limpou uma lágrima que escapou. Você acha que ela ficaria feliz de ver você aqui com a gente? Ficaria, respondi sem hesitar. Lúcia era assim, queria que eu vivesse, queria que eu seguisse. No fundo, acho que ela mandou vocês para mim. Para me obrigar a cumprir a promessa que eu fiz e não cumpri. Que promessa? De viver. Ficamos em silêncio, vendo a noite engolir o dia. E naquele silêncio senti algo que não sentia há anos. Paz. Verdadeira paz. Mas a paz não dura para sempre. Nunca dura. Foi numa tarde de sábado, quase um mês depois de chegarmos, que ele apareceu. Eu estava no rio, checando as redes que tinha armado de manhã cedo, quando ouvi o ronco de um motor potente. Olhei e vi. O barco de alumínio. Cláudio. O coração gelou. Ele achou a gente. Remei rápido de volta para a margem, puxei o barco com tudo, corri para casa. Marina, pega o Samuel, esconde! Ela estava lavando roupa no rio. Quando me viu correndo, soube na hora. O pânico tomou conta do rosto dela. Largou a roupa, pegou Samuel, que estava num berço improvisado na sombra, e correu para dentro de casa. Eu fiquei lá fora, esperando. O barco de Cláudio atracou no trapiche. Ele desceu devagar, olhando ao redor, avaliando. Era maior que eu lembrava, mais forte, mais perigoso. Usava calça jeans, camisa xadrez aberta, mostrando uma camiseta branca por baixo, tênis novo. Parecia deslocado ali, no meio daquela simplicidade toda. Caminhou em direção à minha casa, e eu fui ao encontro dele. Não ia deixar ele chegar perto. Paramos a uns 3 metros de distância. Ele me olhou de cima a baixo com desprezo. Então é você, disse.
O velho que está escondendo minha mulher. Ela não é sua mulher. Ela fugiu de você. E com razão. Ele riu. Um riso sem alegria. Ele fugiu? Ela roubou. Pegou uma criança que não era dela. Isso é crime, sabia? Eu podia chamar a polícia agora mesmo. Pode chamar. Vai descobrir que o bebê estava abandonado. Jogado numa sacola. Ela salvou ele. Isso não é roubo. É resgate. Ele deu um passo à frente, ameaçador. Não me interessa, ela é minha. Casou comigo. Prometeu até a morte. E ela vai voltar. Não vai, falei firme. Ela não vai voltar para você. Nunca mais. Ah, é? E quem vai impedir? Você, um velho pescador quebrado? Se for preciso, sim. Ele riu de novo. Depois ficou sério. Perigosamente sério. Sai da frente, velho. Eu não quero te machucar, mas se você insistir... Foi quando ouvi passos atrás de mim. Me virei. Seu Antônio estava ali com os 2 filhos e mais 3 homens da vila, todos segurando ferramentas, enxada, facão, pedaço de pau. Tem algum problema aqui, Severino? Seu Antônio perguntou, a voz calma, mas firme. Nenhum, seu Antônio. Esse homem estava indo embora. Cláudio olhou para os homens, contou mentalmente, 7 contra 1. As chances não eram boas. A raiva queimava nos olhos dele, mas ele não era idiota. Isso não acabou, disse apontando para mim. Ela é minha, e eu vou levá-la de volta, cedo ou tarde. Tarde demais, outra voz disse. Todos viramos. Marina estava na porta da casa segurando Samuel, mas não estava tremendo, não estava com medo, estava firme, decidida. Eu não sou sua, Cláudio, disse alto para todo mundo ouvir. Nunca fui. Você me comprou do meu pai, me tratou como objeto, me bateu, me humilhou, me destruiu. Mas agora eu acordei e eu não volto, nunca. Prefiro morrer. Marina, ele começou, a voz mudando, tentando outra tática, ficando doce, manipulador. Amor, vem, vamos conversar, sozinhos. Eu errei, eu sei, mas eu mudei. Eu prometo que mudei. Mentira. Ela cortou. Você não muda. Homem como você não muda. Só piora. E eu não vou deixar Samuel crescer vendo o que eu vi, vendo violência, vendo desrespeito. Ele merece mais. E eu também. Cláudio cerrou os punhos. A máscara caiu. A raiva voltou. Vai se arrepender, vagabunda, vai. Seu Antônio deu um passo à frente. Acho melhor você ir embora, disse, firme. Agora. Cláudio olhou para ele. Para os outros homens, para mim, para Marina. Sabia que tinha perdido, pelo menos ali, naquele momento. Isso não acaba aqui, cuspiu as palavras. Eu volto. E quando voltar, seu Antônio interrompeu. A gente vai estar esperando, e da próxima vez não vai ser só conversa. Cláudio virou e caminhou de volta para o barco. Subiu, ligou o motor, acelerou o rio abaixo, deixando um rastro de espuma e raiva. Ficamos ali, vendo ele sumir. Quando o barulho do motor morreu completamente, eu respirei. Marina saiu da casa e veio até mim. Abraçou Samuel com um braço, me abraçou com o outro e chorou. Mas não era choro de medo, era de alívio, de libertação. Acabou, ela sussurrou. Acabou de verdade. E eu acreditei, não porque Cláudio nunca mais ia voltar. Talvez voltasse, talvez não. Mas porque mesmo se voltasse, a gente estava pronto. Tínhamos comunidade, tínhamos apoio, tínhamos uns aos outros. E isso era mais forte que a raiva de qualquer homem. Os meses passaram. Samuel cresceu rápido. Com 6 meses, já sentava sozinho. Com 8, engatinhava pela casa, derrubando panelas, puxando toalhas, rindo quando a gente fazia careta. Com 10 meses deu os primeiros passos, tropeçados, inseguros, mas passos. Marina chorou de alegria. Eu também, envergonhado de admitir. Cláudio não voltou. Ouvimos através de conhecidos que ele tinha arranjado outra mulher, mais nova, mais fácil de controlar, e que tinha esquecido Marina, ou pelo menos parado de procurar. Marina registrou Samuel como filho dela. Com a ajuda de seu Antônio, que conhecia gente na prefeitura da cidade mais próxima, conseguimos fazer os papéis. Samuel ganhou nome completo, certidão, existência oficial. Samuel Antônio da Silva.
Antônio, em homenagem ao velho que nos acolheu. Silva, porque Marina escolheu. Queria um recomeço, um nome sem passado, um futuro limpo. E eu voltei a viver. Não da maneira que vivia com Lúcia. Isso era impossível. Cada amor é único, mas de uma maneira nova, diferente. Aprendi que o coração tem espaço para mais de uma coisa. Saudade de quem se foi, gratidão pelo que veio, amor pelo presente. Marina e eu nunca viramos casal no sentido romântico. Não era isso que a gente tinha. Era outra coisa, algo mais profundo talvez. Éramos sobreviventes que se encontraram, feridos que se curaram juntos. Família escolhida, família construída no meio da dor. Ela dormia num quarto, eu em outro. Samuel entre nós, num berço que eu construí com madeira de caixote e muito cuidado. Tomávamos café juntos toda manhã, jantávamos juntos toda noite. Dividíamos as tarefas, as preocupações, as alegrias. Quando Samuel completou 1 ano, fizemos uma festa pequena, bolo de mandioca que Dona Maria ensinou a fazer. Crianças da vila correndo pelo terreiro, músicas tocando num radinho velho, Samuel com a cara suja de bolo, sorrindo aquele sorriso banguela que derretia qualquer um. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora, sentei no alpendre com Marina. Samuel dormia dentro, barriguinha cheia, feliz. "Você é feliz?" perguntei. Ela pensou antes de responder. "Sou. Não do jeito que eu imaginava quando era menina e sonhava com um príncipe encantado e final feliz de conto de fada. Mas sou feliz do jeito real, do jeito possível. Tenho teto, comida, filho saudável, gente que me respeita. E tenho você. Isso é mais do que eu achei que ia ter um dia. E você?" Ela devolveu a pergunta. "Ainda sente que está só existindo?" Olhei para o rio, para o céu cheio de estrelas, para a luz fraca saindo da janela onde Samuel dormia. Pensei em Lúcia, sempre pensava, mas não doía mais como antes. "Não", respondi, "eu estou vivendo, de verdade, e isso é bom." Ela sorriu, encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos assim, em silêncio, ouvindo o rio, os grilos, a vida acontecendo ao nosso redor. Hoje, quando olho para trás, entendo algumas coisas que demorei para aprender. Entendo que a vida não acaba quando a gente perde alguém. A vida só muda, dói, machuca, mas continua. E cabe a gente decidir se vai continuar junto ou se vai ficar preso no que foi. Entendo que família não é só sangue, é escolha, é cuidado, é presença. Marina e Samuel não são meu sangue, mas são minha família, mais do que muita gente que compartilha DNA. Entendo que às vezes a gente salva alguém e, no processo, acaba salvando a si mesmo. Eu achava que tinha ido pescar naquela madrugada onde encontrei Marina, mas na verdade fui pescado de volta para a vida, para a dor, para a alegria, para tudo que faz valer a pena acordar todo dia. Samuel me chama de pai agora. Começou faz uns meses. "Pai, olha! Pai, vem cá! Pai, tô com fome!" Toda vez que ouço, o peito aperta, mas aperta de emoção boa, de gratidão, de amor. Nunca tive filhos com Lúcia. Isso ainda dói, sempre vai doer. Mas ganhei Samuel de um jeito que eu nunca imaginei. E ele é meu filho, do jeito que importa, do jeito que conta. Às vezes, de noite, quando todo mundo dorme e a casa fica quieta, eu converso com Lúcia. Sei que pode parecer loucura, mas converso, conto sobre Samuel, sobre Marina, sobre a vida que a gente construiu aqui. E juro que consigo sentir ela sorrindo, orgulhosa, feliz por mim. Ela queria que eu vivesse, queria que eu seguisse. E eu segui. Não do jeito que ela imaginou, não do jeito que eu imaginei, mas segui. E no fim, é isso que importa. Não a dor que a gente carrega, mas o amor que a gente encontra no meio dela. Não o que a gente perde, mas o que a gente constrói depois. A vida não é justa, não é fácil, mas vale a pena, mesmo quando machuca, mesmo quando dói. Porque às vezes, no meio do rio escuro, quando você menos espera, você encontra alguém que precisa de você tanto quanto você precisa ser encontrado. E isso muda tudo.
No rio, o silêncio também afoga, mas às vezes, bem às vezes, o rio também salva. Fim. Obrigado por acompanhar a jornada de Severino, Marina e Samuel. Uma história sobre segundas chances, sobre como o amor pode nascer da dor e sobre como nunca é tarde para recomeçar. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com quem precisa lembrar que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais escuros.